A bioestatística é uma ciência muito importante para todos os profissionais de saúde. No vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo para que, de forma manual, a gente consiga fazer as principais medidas de bioestatística descritiva. É o primeiro passo para poder analisar um banco de dados e futuramente conseguir ter as conclusões com significado estatístico. Olá pessoal, aqui é o professor Sócrates Matos e hoje, como eu prometi, a gente vai fazer umas análises estatísticas descritivas de forma manual, que é para a gente aprender média, mediana, percentis e muito mais. Esse vídeo vai ficar aqui publicado no nosso canal Descomplica Mais. Se você acha que vai ser útil para você, eu já peço que logo de início se inscreva aí no canal para ficar sabendo de todas as novidades que acontecerem depois. Então, gente, vamos começar. Aqui eu tenho uma coleta de informações, uma amostra de dados coletados sobre o número de celulares que as pessoas têm nas suas casas, ou que existe nas casas das pessoas. Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui para ter essas medidas descritivas desse nosso banco de dados, de número de celulares que as pessoas possuem nas suas casas. Então a gente vai aprender a calcular o número amostral, mínimo, máximo, amplitude, média, mediana, moda, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, variância, desvio padrão, coeficiente de variação e no fim eu ainda mostro como a gente determina se esse banco de dados ele tem a distribuição normal ou não. Quando a gente tem a distribuição normal, a gente vai poder fazer estatísticas posteriores baseadas na nossa média. Quando essa distribuição não é normal, a gente trabalha principalmente com a mediana. Mas vamos lá. Primeiro eu tenho aqui um banco de dados e a primeira pergunta que eu tenho para responder é: qual é o N amostral? N amostral é a quantidade de dados que foram coletados, a quantidade de informações que foram coletadas. Se a gente der uma olhada aqui, a gente tem 10 informações, então nosso N amostral é 10, ok? Então nosso N amostral é 10 e a gente vai ver que a gente vai utilizar esse N amostral para outras análises lá na frente. Qual é o número máximo que nós temos aqui nesse nosso banco de dados? O número máximo, como eu já tenho o banco de dados ordenados, e aqui já fica uma dica, é a primeira coisa que você tem que fazer: deixe seus dados ordenados, do menor para o maior. Isso vai ajudar bastante em algumas análises que são feitas depois. Então meu N amostral é 10, como elas já estão ordenadas, meu número mínimo é 2, meu número máximo é 7. Então, quando eu tenho o máximo e o mínimo, eu já consigo calcular a amplitude do meu banco de dados. 7 menos 2. Amplitude é igual ao número máximo menos o mínimo. Então, para calcular a nossa amplitude, vai ser 7 menos 2, que a gente tem 5. Amplitude amostral, 5. Média. Como é que a gente faz para poder calcular a média em um banco de dados? Vamos lá dar uma olhadinha nos nossos slides. Essa é a fórmula da média aritmética. O que é que a gente vai fazer? Média amostral, que é esse símbolo aqui que vocês estão vendo, é igual ao somatório de todos os números da minha amostra biológica dividido pelo N amostral. Então a média amostral é igual ao somatório de todos os números divididos pelo N amostral. Se eu somar todos esses números aqui do meu banco de dados, eu tenho um total de 45. Se a média é o somatório de todos os dados do meu banco de dados, de todas as informações coletadas, dividido pelo N amostral, e a soma de todos esses números aqui dá 45, dividido pelo meu N amostral, que foi 10, eu tenho uma média aritmética dessa amostra igual a 4,5. Média é somatório de todos os elementos divididos pelo N amostral. Se eu somar todos, vai dar 45, e dividido por 10, que é o N amostral, dá 4,5, 4,5. E a mediana? A mediana, ele é um valor que sempre divide o banco de dados em 50%. Então, ele é o número do meio do meu banco de dados. Como eu tenho um N amostral par, né? Eu tenho 10, a minha mediana, eu não tenho um número no meio, eu tenho 2 números no meio. Se a gente for olhar, eu tenho 4 números aqui
2 e mais 4. Então, os dois números que estão no meio do meu banco de dados são esses dois aqui. O que é que eu posso fazer? A mediana, já que eu tenho dois números, eu tiro a média desses dois números centrais. Então, 5 mais 5 dividido por 2 vai dar 5. Então, nossa mediana é 5. Nossa média foi 4,5 e nossa mediana será 5, ok? Mediana é sempre o número que divide o banco de dados. Então, nesse caso, dividindo, ó, eu tenho 4 elementos aqui, 4 elementos aqui e tenho dois números no meio. Quando eu tenho dois números no meio, eu tenho que tirar a média entre eles para determinar a minha mediana. Moda. Moda é o número que mais se repete no meu banco de dados. Então, se a gente der uma observada aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes o número 5. Eu não tenho nenhum outro número que se repete tanto quanto esse número 5. Então, a minha moda também é o número 5. Nesse caso, eu tenho apenas uma moda. Então, a gente caracteriza esse nosso banco de dados como unimodal. Tem apenas uma moda. Agora, né, esses dados já dão uma informação importante para a gente conhecer o nosso banco de dados. Agora a gente vai calcular o quartil 1 ou percentil 25. Pensa o seguinte, se eu dividir o meu banco de dados em 4 partes iguais, cada parte dessa é um quartil. Então, o quartil 1 ele vai até o percentil 25, o quartil 2 até o percentil 50, o quartil 3 é o percentil 75. O percentil 50 é o número que divide o banco de dados entre os 50 dados iniciais e os 50 dados posteriores. Vocês vão ver que o quartil 2, que é igual ao percentil 50, que é igual à nossa mediana. Então eu já até sei qual é o valor do quartil 2 aqui, porque o banco de dados era pequeno e a gente fez uma análise visual para determinar a mediana, que é 5. Mas eu vou mostrar a vocês como é que a gente calcula os percentis, né? Eu poderia calcular qualquer percentil. Nesse caso aqui eu vou calcular o 25, o 50 e o 75, porque eu quero determinar quais são os quartis do meu banco de dados. Então vamos lá. Para calcular o percentil, primeiro, eu utilizo uma fórmula que é I é igual a P dividido por 100 vezes N, que é uma fórmula que nos orienta a observar a posição do percentil. Então, eu vou calcular, eu vou descobrir qual é a posição, e aí eu vou no banco de dados e olho naquela posição qual é o número. E assim eu tenho o meu percentil. Agora eu tenho que respeitar duas sub-regras. Essa daqui é a fórmula e eu tenho duas regrinhas que eu preciso respeitar. Se a posição calculada não for um número inteiro, por exemplo, se der 3,5, não existe a posição no meu banco de dados 3,5. Se não for um número inteiro, por exemplo, né, se der 3,5, aproxima-se para o número inteiro mais próximo. Então, se eu calcular a posição do meu percentil e ele der um número quebrado, o número decimal, eu tenho que aproximar para o próximo inteiro. Nesse caso de 3,5 seria 4, ou seja, meu percentil estaria na quarta posição. Se der um número inteiro, por exemplo, desse 3, ou seja, terceira posição, né? Uma vez que, utilizando essa fórmula, eu determino qual é a posição do número que representa o meu percentil. Sabendo a posição, eu vou no banco de dados e aí eu olho qual é o percentil que eu quero calcular. Se esse número for inteiro, o percentil é o valor médio dos elementos na posição que eu calculei e na posição à frente. Então, por exemplo, se eu calculei e deu o número 3, terceira posição, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o número da terceira posição mais o número da quarta e dividir por 2. Ou seja, eu tirarei uma média dos números que estão presentes nessas duas posições, ok? Se der um número fracionado, aproximo para a próxima posição. Se der um número inteiro, somo com a posição da frente e divido por 2. Então vamos lá agora calcular, que eu acho que fica muito mais fácil quando a gente tenta fazer isso na prática. Então vamos digitar aqui a fórmula. A posição do percentil é igual. Percentil que eu quero calcular o primeiro quartil, ou seja, o percentil 25. Vai ser 25, né, que eu quero, dividido por 100, só olhar a fórmula,
vezes o meu N amostral, que no caso foi 10. Então eu tenho aqui a fórmula que eu vou trabalhar, que é o percentil que eu quero, dividido por 100, vezes 10. Por essa análise eu vou ter 25 dividido por 10, 0,25, dividido por 100, 0,25, vezes 10, que é meu N amostral. Percentil que eu quero é o 25 dividido por 100 vezes 10. Então eu tenho 0,25 vezes 10, que dá 2,5. Ou seja, eu achei uma posição com decimal. Olhando a nossa regrinha, se o I não for inteiro, que é o caso, se a posição não for inteira, aproxima-se para a próxima posição, o próximo I inteiro. Então aqui nesse caso, o meu percentil 25 vai estar na terceira posição. Vamos dar uma olhadinha qual é o número do banco de dados que está na terceira posição. Primeira posição é o 2, segunda posição é o 3, terceira posição é o 3. Então, meu percentil 25 é igual a 3. Lembrando que foi o número que estivesse na terceira posição. Nesse caso, foi o 3. Como eu falei a vocês, eu já sei o resultado do meu percentil 50. Por quê? Porque o percentil 50 ou quartil 2 é igual à mediana. Eu sei que essa mediana vai dar 5, mas vamos calcular baseados na nossa mesma regra aqui de percentil, para ver se o valor vai combinar. Vamos lá dar uma olhadinha. Posição é igual. Nesse caso, eu quero o percentil 50, que é a mediana. 50 dividido por 100 vezes o N amostral, que dá 10. Quanto é que dá 50 dividido por 100? 0,5 vezes 10, a gente tem o número 5. E desse jeito a gente vai aplicar aquela próxima regrinha que a gente viu lá no nosso slide. Se o I for inteiro, que foi o caso, deu a quinta posição, você tem que tirar a média dos elementos da quinta e da sexta. Como é que eu vou fazer? Eu achei a quinta posição, eu vou ter que pegar o número que está na quinta, somar com o número que está na sexta posição, somar o número que esteja na quinta posição com o número que esteja na sexta posição, né? Eu tenho que tirar uma média e dividir por 2. E aí eu determino o meu percentil 50, né? Então vamos lá. O número que está na quinta posição, 1, 2, 3, 4, 5. O número que está na quinta posição mais o número que está na sexta dividido por 2. 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. E assim está calculado o nosso percentil 50. Eu já sabia que era 5, né? Porque a gente já tinha visualmente calculado a mediana, mas eu estou mostrando a vocês aqui como esses cálculos são feitos. Agora o nosso percentil 75. Devemos fazer do mesmo jeito. A posição é igual 75 dividido por 100 vezes o N amostral, que é 10. 75 dividido por 100 é igual a 0,75 vezes 10, 7,5. Nesse caso, eu tenho um número com decimal e eu vou aplicar a primeira regrinha. Se o número não for inteiro, aproxima-se para o próximo inteiro. Voltando, 7,5, eu vou ter que aproximar para 8. 8, lembrando que por essa regra eu calculo a posição. O meu percentil 75, ou quartil 3, que é a mesma coisa, estará na oitava posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número que está na minha oitava posição também é o número 5, ok? Já que, por essa forma, a gente calcula a posição. Agora, pessoal, vamos desse banco de dados determinar a variância. A variância nos exige um cálculo um pouquinho mais trabalhoso. Vamos lá dar uma olhadinha na fórmula de variância. Variância é um número quadrático que dá a ideia de quanto cada um dos valores presentes no meu banco de dados variam em relação da média. Então, para calcular a variância, que tem esse símbolo aqui de S2, já que ela é um número quadrático, eu vou determinar o somatório de
todos os números presentes no meu banco de dados menos a média amostral elevada ao quadrado. Então eu vou ter que pegar cada número do meu banco de dados, subtrair da média e elevar ao quadrado e somar todos os valores obtidos, dividido por n amostral, que a gente viu, né, que no nosso banco de dados é 10, menos 1. Todos os valores do meu banco de dados eu vou subtrair da média e elevar ao quadrado e somar todos os valores obtidos. Vamos lá fazer isso na prática. Primeiro que o meu banco de dados está aqui, para facilitar, né? Lembrando, a quantidade de celulares que as pessoas entrevistadas possuem nas suas casas. Então vamos aplicar aquela fórmula a esse banco de dados. A gente já sabe que a nossa média amostral é 4,5, ok? Lembrando, eu não vou ter que diminuir todo o número da média, então a nossa média amostral é 4,5. Vamos lá. Eu montei aqui a equação e eu peço que vocês prestem atenção que cada valor que eu pintei aqui de verde, que eu marquei em verde, é o número do nosso banco de dados, ok? Então, S ao quadrado, que é o símbolo da variância amostral, vai ser igual o primeiro número do banco de dados menos a média, lembrando que a média é 4,5, né? Elevado ao quadrado. É o somatório, então eu tenho que somar todos esses dados, mais o segundo número do banco de dados, 3, menos a média elevado ao quadrado, mais o segundo 3 menos 4,5 elevado ao quadrado, mais 4, é o próximo número do banco de dados, menos a média, 4,5 elevado ao quadrado, mais 5 menos 4,5 elevado ao quadrado, e esse 5 se repete 4 vezes, ele está aqui, mais 6 menos a média elevado ao quadrado, mais 7 menos a média elevado ao quadrado. É extremamente importante que quando você vai fazer esse cálculo manual, você deixe todos os dados muito bem organizados, porque qualquer erro vai dar um valor de variância errado no nosso banco de dados. Dividido por n menos 1, 10 menos 1, n amostral menos 1. Beleza, qual é o conselho? Faça cada conta por vez. Primeiro a gente vai resolver o que está no interior de cada parênteses, certo? Vamos fazer por partes. 2 menos 4,5 vai dar menos 2,5. 3 menos 4,5 menos 1,5. E assim sucessivamente. Veja, mantive a quantidade de parênteses, fiz apenas a subtração que tem dentro deles. 7 menos 4,5, 2,5. E mantive elevado ao quadrado, tudo certinho, dividido por 9, porque 10 menos 1 é igual a 9, n amostral menos 1. Beleza, a gente vai elevar cada valor que está no parêntese ao quadrado. Só lembrando, para quem esqueceu ou não gosta muito de matemática, qualquer número elevado ao quadrado, ele se torna um número positivo. Então, o que é 2,5 ao quadrado? É 2,5 vezes 2,5. Nesse caso, eu tenho um número negativo, menos 2,5. Mas não importa, qualquer número elevado ao quadrado, ele será positivo. Então, tanto faz ser menos 2,5 ao quadrado ou 2,5 ao quadrado, é a mesma coisa. Vamos lá? 2,5 ao quadrado, a gente tem 6,25. Menos 1,5 ao quadrado, 2,25. Menos 1,5 ao quadrado, 2,25. Ou seja, eu elevei cada número que estava no interior do parêntese ao quadrado. 2,5 ao quadrado, 6,25. Veja, tanto faz ser menos 2,5 ou mais 2,5, que eu vou ter os 6,25 do mesmo jeito. Se eu somar todos esses valores aqui em cima, eu vou ter 20,5 dividido por 9. E assim eu determino a minha variância. Minha variância é 2,28. Vamos voltar lá para o nosso banco de dados. Qual foi a variância calculada? 2,28. Essa variância ela é um número quadrático. E a gente tem um banco de dados que não tem números quadráticos, tem números inteiros normais. Não é muito comum a gente trabalhar analisando a variância em um banco de dados, porque a variância está numa unidade de medida um pouco diferente. É para isso que a gente faz a análise baseada no desvio padrão. Esse desvio padrão também significa o quanto cada informação varia em torno da média, mas ele não está em um número quadrado. O símbolo do desvio padrão amostral é S.
E esse desvio padrão, ele é calculado baseado na nossa variância. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um exercício assim, precisa determinar o desvio padrão, eu calculo a variância e a fórmula de desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Beleza. Então, como é que eu faço para determinar o desvio padrão? É só tirar uma raiz quadrada da variância. 2,28, a raiz quadrada é aproximadamente 1,51. 1,51 aproximadamente é a raiz quadrada de 2,28. Então, eu já tenho aqui o meu desvio padrão. É muito comum, quando a gente trabalha com dados, trabalhar com a média mais o desvio padrão. Então, já mostrei a vocês. É só calcular a variância e tiro uma raiz quadrada da variância, eu já sei qual é o desvio padrão da minha amostra. Um outro dado de variabilidade, olha, aqui, média, mediana e moda, eles são considerados medidas de tendência central. Os percentis e o mínimo e o máximo são considerados medidas de posição. A amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação são denominados medidas de dispersão. Eu vou verificar quantos meus dados estão dispersando da minha média, ok? Então, vamos agora à última análise, que é o coeficiente de variação, que ele vai me dizer quanto é que os valores estão variando, os valores do meu banco de dados estão variando em torno da minha média. E a fórmula de coeficiente de variação, o coeficiente de variação, ele é dado sempre em percentual. É igual ao desvio padrão amostral dividido pela média vezes 100. E esse valor é dado em percentual. Então, vamos fazer a nossa continha aqui, né? Coeficiente de variação é desvio padrão dividido pela média vezes 100. Quem é o meu desvio padrão? 1,51. Dividido pela média, que é 4,5, eu tenho 0,3355. Vezes 100, eu tenho 33,55%. Assim, a gente já calculou o nosso coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, e esse valor é dado em percentual. Veja como as análises descritivas de um banco de dados, elas são simples, dá para a gente fazer manual. É muito comum a gente fazer através dos softwares de bioestatística, mas é possível também a gente fazer de forma manual. Vejam que eu estou utilizando o Excel apenas para demonstrar, mas aqui poderia ser uma folha de caderno e eu estaria calculando do mesmo jeito. Quando você acostuma muito a usar softwares ou sites especializados, depois você precisa fazer assim manual, ou num concurso, ou numa prova, num processo seletivo, e você não tem nem noção de como é que realiza. Então é importante, pelo menos essas análises descritivas, a gente ter uma noção de fazer da forma manual, como eu estou mostrando aqui para vocês. E o último é o seguinte: existem dois tipos de análises estatísticas comparativas ou inferenciais. Para quem tem a distribuição normal, eu tenho a estatística paramétrica. E para o banco de dados que não tem se eu tenho a distribuição normal, eu vou trabalhar baseando-se na minha média. Então, a minha média representa bem o meu banco de dados. Então, a estatística que virá depois será baseada no valor da média. Se o meu banco de dados não tem uma distribuição normal, eu vou trabalhar com a estatística não paramétrica, que é uma estatística feita levando em consideração principalmente o valor da mediana, porque nesse caso a mediana vai representar melhor o meu banco de dados. Para saber se a minha média é boa ou se a minha média não é boa, né, eu tenho que fazer o teste de normalidade. Com o teste de normalidade, eu digo se o meu banco de dados é normal, tem a distribuição normal ou não. É um teste um pouquinho complicado de fazer, e nesse caso eu aconselho realmente a gente fazer através de um software
ou através do site, que é o jeito que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que a gente vai fazer esse teste de normalidade? Primeiro eu vou copiar o meu banco de dados, né? Vocês poderiam fazer manual, é só digitar lá no nosso site. Entrei aqui, ó, no nosso slide, e eu tenho aqui um site em que é feito o teste de Shapiro, que é um dos testes mais conhecidos para fazer o teste de normalidade. Vou clicar aqui nesse link e nós vamos abrir o site desse link. Ele vai fazer o teste de Shapiro-Wilk. Eu preciso só colocar o banco de dados. Coloquei meu banco de dados sempre nessa posição, um número abaixo do outro, e vou pedir para ele calcular. Nesse caso, ele fez lá as análises, viu que meu N amostral é 10, que minha média é 4,5, olha lá que meu desvio padrão é 1,51, e ele chegou na conclusão de que seus dados se assemelham com a normalidade. Então, voltando lá para a nossa planilha de Excel, o meu banco de dados tem uma distribuição normal? Sim. Então, esse estudo de estatística descritiva que nós fizemos vai direcionar bastante a estatística inferencial que é feita depois. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, manual ensinando a fazer as análises descritivas. Se isso vai ser importante para você algum dia na vida, ou se você aprendeu a fazer dosagens diferentes, análises diferentes que talvez você não soubesse fazer de forma manual, eu peço que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Descomplica Mais, marque o sininho, dê um joinha lá, também no nosso vídeo. Pode comentar se você teve alguma dessas análises que você não entendeu direito, ou que você não sabia e ficou aprendendo agora com esse vídeo. E até a próxima!